Bom dia, bem-vindos ao Projeto Niche. Eu sou Malca Birkman Toledano, fonoaudióloga e psicanalista. Hoje escolhemos o tema A Cultura da Infantilização. A gente diz, em português claro, de adultos infantilizados. Não infantilizados porque eles têm condutas infantis. Infantilizados é mais do que isso, né? Infantilizados é não poder assumir responsabilidades. Os pais que chegam ao consultório e dizem: olha, a escola me encaminhou para fazer uma determinada avaliação e eu vim porque a escola solicitou. E aí eu pergunto para os pais: e você? E muitas vezes os pais dizem: eu não sei. Eu vim porque a escola encaminhou. Eu posso dizer: eu vim porque, de alguma maneira, o que a escola disse faz sentido para mim, mas nem isso. A gente está dizendo de uma condição de obediência, como se os pais obedecessem a essa indicação. Que em países desenvolvidos, a gente vê pouca orientação para os adultos. Então, por exemplo, quando você vai ao metrô, eh, em países desenvolvidos, você não tem tanta proteção entre o passageiro e o trilho do metrô, como a gente tem aqui em São Paulo, na Praça da Sé. E essa noção de que a gente tem na Praça da Sé, essa linha marcada com sinais, grades, é como se dissesse assim, adultos, porque imaginamos que quem vá a uma plataforma do metrô para embarcar no metrô sejam adultos. E por serem adultos, a gente prevê que tenham determinadas condições de tomada de decisão a respeito da própria vida e da própria morte. Mas não. Eu fiquei pensando nas crianças inteligentes e maduras. Sim, vocês devem conhecer várias crianças inteligentes e bastante maduras. E que, quando escutam um adulto chamar o outro de infantil, se ofende. Porque diz: por que você fala infantil como se fosse um xingamento? Por que infantil? As crianças são bacanas, porque ela se reconhece como uma criança potente e madura. Da onde vem essa ideia de que o infantil é imaturo? Porque eu posso ser infantil, eu posso estar na infância e ser absolutamente maduro para a infância. Então, cultura da infantilização está falando de cultura e de infantilização. Então, quando a gente fala cultura, a gente está falando de ambiente. Um ambiente que antecede qualquer indivíduo, então antecede o bebê, antecede até na família dele, né? Porque os pais já fazem parte, já são um ambiente, e depois um ambiente que vai se ficando cada vez mais complexo. O indivíduo, então, ele não está no espaço sideral, é a partir de referências que ele vai se desenvolvendo. Então, cultura está falando dessa relação com o ambiente, que constitui, não são coisas separadas. No início, são coisas muito próximas, constitui o ser humano e sempre serão, e sempre terá esse jogo a partir do qual o indivíduo se relaciona com o ambiente. E infantilização, os aspectos imaturos. E para Winnicott isso é extremamente importante, porque maturidade para Winnicott significa que ao longo do desenvolvimento existem recursos que são marcados pelo momento que aquele indivíduo está. Então, o bebê ele pode ser maduro, é maturidade, quando ele vai alcançar recursos pertinentes à idadezinha dele. Tá certo? E quando a gente chega, então, o jovem, o adolescente, tem recursos, pode ser maduro, mas relativo à idade dele, ao contexto que ele está vivendo. Pelo inverso, imaturidade e, portanto, infantilização, né? Perceber aspectos infantis tem a ver com aspectos imaturos, algo que deveria já estar presente em termos de recursos e que não está. E isso você trouxe um grande exemplo, que é a ideia do indivíduo que não se responsabiliza pelos seus próprios atos. E nós temos em Winnicott, nós vamos encontrar vários aspectos, até talvez imbricados nisso que você falou, mas que é também aspectos de um indivíduo que segue a bússola,
a orientação do outro, justamente porque não construiu a sua própria bússola, o seu próprio norte. Quer dizer, tem um comprometimento no sentido de imaturidade, na verdade, porque não conseguiu alcançar a possibilidade de autonomia pessoal, né? E, então, compra critérios externos, né? Muito mais facilmente, porque não consegue seguir os próprios critérios. E aí, como você falou, tem a questão da responsabilidade e tem também outro aspecto de imaturidade, seria um aspecto infantil nas próprias relações humanas, no sentido da socialização. As dificuldades que, inclusive, a gente tem encontrado muito, né? Impossibilidade de se relacionar, dificuldades, se você não faz o que eu quero, então não me interessa, relacionamentos que não se sustentam por conta disso. E eu nem estou falando só de relacionamentos amorosos. Existe uma cultura, hoje em dia, que é infantilizadora dos pais na medida que começa e traça bastante um perfil assim, bastante regrado, bastante de uma pressão muito grande no que significa na responsabilidade dos pais. Ou seja, os pais hoje em dia têm um monte de especialista, um monte de expert, um monte de pessoas que vão falando como deve ser mãe, ser pai. Os blogs não estão ajudando muito. A gente encontra um monte de blogs de pessoas que vão contar e falar assim, não, por exemplo, estou aqui com um caso recente que aconteceu comigo, que é uma mãe que tá tendo feridas no seio ao amamentar e está empolvorosa, porque se ela não amamentar, ela não consegue decidir não amamentar, apesar das feridas, porque isso seria que ela não cumpriu a parte dela. Ela não vai ser uma boa mãe se ela não amamentar. Né? Então, aí tem alguns mitos de incondicionalidade, tem alguns mitos de que o amor, que as coisas devem, as mães, os pais devem se sacrificar, mitos que estão presentes na cultura, ideias que fomentam e que trazem e impactam muito a possibilidade dos pais se sentirem mais confiantes na sua própria parentalidade. Hoje a gente vê efeitos dessas questões, inclusive no fomento de uma hiperparentalidade. Se a gente pensar, Malca, quando a gente era menina, meus pais não tinham a menor noção onde eu estava. Eles tinham uma pequena noção. Olha, eu estou indo para lá. Eu estarei na casa da minha amiga Regina. Ponto. Voltava. Se eu não fosse voltar, ligasse para minha mãe e falava: olha, não voltarei. Ima, não voltarei. Ima, porque eu chamo ela de Ima, mãe em hebraico. Não voltarei, vou dormir na casa da minha amiga. Ok, era tudo que a minha mãe queria, que eu avisasse onde eu estava, mas ela não precisava me monitorar. Hoje, o grau de riscos, o grau de insegurança, não só nos pais, mas em toda a humanidade, eu estou dizendo algo que a gente tem sentido cada vez mais, talvez até como efeito da hiperinformação, etc. E tal, faz com que os pais vejam e encontrem, quer seja em outros adultos, quer seja nos ambientes, quer seja nas instituições, elas não são suficientes para trazer determinadas seguranças. Então, eles monitoram os filhos. Então, seu trabalho é acompanhar o filho 24 horas. O filho acaba destituído da possibilidade de se virar sozinho. E isso, lá na ponta, a gente vai ver que, mesmo tendo ingressado em faculdades, os estudantes de universidade, que, portanto, já estão com 18, 19 anos, esperam que tapetes vermelhos sejam estendidos a eles, para que eles possam fazer o trabalho que eles têm que fazer, estudar, etc. E tal. Então, eles têm que ter facilitações imensas. E qualquer crítica é desnorteadora.
essa cultura é uma cultura que potencializa nos pais muito medo. Então, isso fomenta também a busca por uma orientação, destitui eles da própria bússola interna, dificulta a capacidade deles assumirem a responsabilidade, escolhendo o que eles querem fazer e olhando para os experts como se eles soubessem mais do filho dele do que ele. Recentemente, a Disney fez uma versão do Enrolados, e que é a história da mãe que diz para a filha que sai de casa pela primeira vez aos 15 anos, que não pode sair de casa, que o mundo é muito ameaçador, que tudo é muito perigoso, que ela corre muitos riscos. E ela vai se constituindo nesse ambiente, e ela sai com 15 anos da torre por um desejo próprio de fuga, mas muito despreparada para esse mundo. E daí, de fato, todo mundo externo se torna, de fato, uma grande ameaça. E daí a Disney faz uma metáfora dela correndo na grama e sentindo pela primeira vez a grama, porque ela sabia como que era a grama, vendo a grama pela janela. E a gente pode pensar que essa nossa juventude millennials, né, tá vendo também pelas janelas, pelas windows, né? Meus filhos são muito jovens, eles dizem, eu sei. E eles sabem porque eles viram. Eu falo, onde você conheceu isso? Por onde você viu? E ele diz, na internet. Como se a experiência que ele viu pela janela do outro fosse uma experiência própria. O que transforma, né? Eu assistir o outro fazer em uma vivência própria. Eu estar num ambiente ou assistir o outro num ambiente. É que eu lembrei, meu primo tem uma empresa e ele contratou para a empresa dele um jovem recém-formado numa faculdade de renome aqui de São Paulo, aristocrata e tal. E aí esse jovem no estágio entrou e ele então entrou lá porque ele fez a ADM, né, administração e tal. Então ele disse, bom, maravilha que você fez isso tudo no Excel, agora vai no estoque e confira com o estoquista se tá batendo a planilha Excel com isso. E o jovem disse para ele, não fui contratado para falar com o estoquista. Tem uma falta de experiência de vida, né? E num outro momento também tocou o telefone e o chefe disse para o moço, atende. E o moço disse, eu atendo e falo o quê? Eu não estou fazendo... Não, infelizmente, eu gostaria muito que essa fosse uma história mítica. Não é. É uma história real e repetidas vezes eu já escutei isso de amigos que contratam pessoas jovens que têm uma formação acadêmica riquíssima e uma formação de vivências de um miserável, empobrecida, por falta de vivências. A primeira coisa que eu quero dizer é que, justamente, até faço aqui uma indicação de uma leitura, né, da Jean Twenge, né, que faz uma descrição bastante clara do impacto, né, da hipótese dela, que é o impacto da tecnologia, né, dessas relações virtuais, no que tem acontecido hoje com a juventude, que é a ideia dessas dificuldades da potencialização do risco nos jovens, que faz com que eles estão namorando menos, estão fazendo menos sexo, estão saindo menos de casa, não estão querendo aprender a dirigir carro, né? Ou seja, cada vez mais exigem que as instituições se adaptem a eles, no sentido, a universidade, que não o retirem da zona de conforto. Então, qualquer professor que exija alguma coisa, essa exigência supera e retira ele da zona de conforto, faz mal a ele, então ele vai reclamar na instituição do professor que pediu aquilo. Qualquer prova é considerada uma prova que pode não ser segura para ele, e aí ele vai reclamar a esse respeito. Jovens que ficam em casa, né, ligados nos seus jogos, nas suas relações virtuais, são muito mais seguros para os pais, né? Então, eu acho que não só os jovens estão usando mais tecnologia, mas, de algum modo, o uso tecnológico que os jovens têm feito hoje tem trazido uma certa calma, segurança para esses pais que estão apavorados com o mundo de hoje. Ora, se eu não tenho uma experiência real e que eu posso ter essa experiência real no mundo, com as outras pessoas, aonde eu vou acertar na experiência, vai estar tudo certo. Mas eu também vou brigar.
eu também vou ficar frustrado, eu também vou ter um amigo que vai ficar frustrado, né? Então, se eu não tiver esse tipo de experiência, eu não vou adquirir um acúmulo de experiências relacionais, né, interpessoais, que possam calçar a minha possibilidade de, primeiro, me responsabilizar pelo que eu faço, né, assumir as minhas dificuldades e também poder justamente falar o que é meu, o que é seu, o que é o outro, como lidar com raiva, como lidar com frustração, como lidar com coisas que não são tão fáceis. Ou seja, você fica totalmente acreditando, quer dizer, o jovem acredita que ele está tendo experiência, mas não é dessas experiências que nós estamos falando. O que acontece? Há um descolamento nesse momento, e isso é uma questão que traz bastante dificuldades, é uma questão considerada patológica, que é uma hipertrofia mental, ou seja, intelectualmente vão adiante. São capazes de resolver equações, são capazes de resolver problemas, são capazes de trabalhar muito bem. Mas a parte emocional, que tem a ver com saber de si, saber como é que fica quando não gosta de uma coisa, dominar isso, se controlar, se soltar, arriscar, recolher, se relacionar com o outro, né? Cometer um erro, depois ir se desculpar, né? Poder reparar aquilo que fez com um amigo. Tudo isso são coisas de um acúmulo de experiência emocional, relacional. Não tem nada a ver com o cognitivo. O E cognitivo, daí então, vai chegam muito adiante. É. E daí chegam muito imaturos, né? Então, quer dizer, chega com muito conhecimento e uma falta de experiência de vida absoluta, que toca o telefone e você tem que dizer, atende. E o que que eu faço? Fala alô. O bebê não precisa da experiência de tomar choque na tomada. Tá? Quando a gente fala experiência, a gente não está falando dessa experiência, né? Mas a gente tá. Isto os pais protegem, tampam, né? A tomada para que, reconhecendo que o bebê vai colocar o dedo, ele evite o choque. A questão é que as coisas estão de um modo que o bebê nem consegue colocar o dedo. Não é só que está protegida a tomada. Será que os bebês estão sendo colocados no chão? Será que os bebês estão tendo espaço para poder ter esse tipo de experiência? O ambiente é que super protege. Quer dizer, onde é que está nessa relação? Parece que para os pais, qualquer coisa que acontecer, inclusive inclusive afetados pelo grande nível de conhecimento terapêutico, de terapias, parece que a criatura vai dissolver quer dizer, o filho vai dissolver, não vai conseguir enfrentar. Existe uma sensibilidade muito grande e ele não vai ter condições. Ele supõe, né? Ele potencializa a impossibilidade do seu próprio filho de lidar com a situação. Eu me lembro de um caso de uma mãe que vai inscrever o seu filho numa escola muito bacana e ela fica encantada e ela realmente matricula o filho naquela escola porque aquela escola tem árvores, tem jardim, tem verde. E ela fala, puxa vida, olha que bacana, tem verde, e ele vai poder aproveitar o verde, etc. e tal. Aí o filho vai para a escola, 2 dias ela volta e reclama com a escola. Que absurdo! O meu filho foi picado por uma formiga. Ou seja, ser picado por uma formiga faz parte. Primeiro, o verde tem formiga. O verde não é virtual. A natureza não é virtual, né? Segundo, nem a natureza de fora, nem a natureza humana. Não é só limpinha e bonitinha, né? Arrumadinha. Não é.
Portanto, tem formiga. E nem o filho vai dissolver porque foi picado por uma formiga. E ele vai entender que ele tem um corpo que é picado e que dói. Olha só. A imaturidade também é uma produção, não só da pessoa, mas do entorno. E é muito interessante, porque se a gente for pensar em linhas psicológicas americanas, de modo geral, a gente trata muito, eu acho muito importante a gente falar disso, a gente trata muito do sujeito, da pessoa, do indivíduo, desconsiderando aspectos ambientais, como se os aspectos ambientais não tivessem relação com a formação e a criação do sujeito. Teorias de psicanálise europeus e de tratamento de uma série de acometimentos vindos da cultura europeia, eles dizem muito com relação ao entorno, ao ambiente, essa questão, obviamente, que o Winnicott traz, que é a relação ambiental, quem quiser depois a gente pode se aprofundar com essa questão sobre o ambiente, a Danita, obviamente, mas que a gente vai produzindo. Então, um sujeito, essa criança que não pode ser picada pela formiga, até então ela poderia ser picada, tanto que ela foi. Mas daí ela se sente uma vítima diante da formiga. E ela vai criando esse contorno de se achar muito injusta por ter sido picada quando ela pisou no formigueiro, né? E aí a gente vai produzindo uma criança que vai virar um sujeito adulto imaturo, que não entendeu que é uma consequência natural da vida pisar em formigueiros e tomar picadas, e depois ter que tomar providências com relação à picada. E a gente que fica a vida inteira reclamando porque as formigas são injustas, as formigas das vidas são injustas, que não, ele é tão bonzinho, ele não fez nada de errado. Mas por que a formiga picou ele? Porque pessoas corretas também tomam picadas de formiga, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não? Mas me parece que tem a ver esses aspectos de infantilização, nesse aspecto, né, de imaturidade, né? Que, então, a criança sozinha, ela não tinha um drive, né? Vamos usar esse termo pouco psicanalítico, ela não tinha esse drive de ser imatura, ela estava vivendo a experiência. E a mãe, quando diz, meu Deus, a escola deixou ela ser picada por uma formiga, e a criança, ela vê o mundo através do olhar da mãe, e ela vai, de fato, acreditar que ela foi injustiçada pelo mundo dos insetos, né? Isso que você está falando, você está construindo uma linha de continuidade no sentido de o porquê que aspectos imaturos persistem na personalidade da pessoa, como uma defesa. Né? Ele fica ali, né? Ao invés dele ir para frente, em termos de ir totalmente para frente e desenvolver o que é potencial dele, que é desenvolver as capacidades de estar no mundo e lidar com a realidade, ele fica lá atrás, porque se a realidade é muito ruim, eu me defendo da realidade. Acho que isso é extremamente importante, porque você veja, no próprio exemplo que eu estou dizendo, a mãe acha, ela fantasia uma realidade verde sem formiga, não é? Então ela já não conhece muito a realidade. Segundo, ela na sua expectativa, na sua fantasia, no seu modo de ser, acha que cada vez mais ela vai ter controle, quer dizer, que ela tem um controle absoluto sobre tudo que vai acontecer com o filho ou no mundo. Então, essa necessidade de controle, que é uma grande defesa, né? Nós precisamos que as coisas combinem com aquilo que a gente pensa. Na maioria, todos nós precisamos, porque isto é a ideia de ordem, né? Essa é a nossa ideia de ordem, a nossa ideia de que as coisas sejam previsíveis, que as coisas combinem com aquilo que a gente imaginou, são absolutamente necessárias para que a gente possa ter confiança no que vai acontecer. Então, um paciente nosso, se a gente combina às 8, não é para a gente atender às 8h30, é para a gente atender às 8. Não é verdade? Porque isso é previsibilidade. Estou trazendo se você vai sair com uma amiga te convida e ela fala assim, às 9 horas naquele restaurante. Aí você chega às 9, ela chega às 10. Quando ela chega, você está brava. Ué, você combinou às 9, como é que você chegou às 10? Ou seja, nós precisamos disso. Mas nós também, à medida que nós vamos adquirindo
experiências, nós sabemos que nem tudo a gente controla. A gente não controla nem o mundo e nem o outro. E a gente pode, de algum modo, adquirir a possibilidade de ter esta confiança por conta dos cuidados iniciais, e isso aí é puro Winnicott, né? Winnicott é aquele que vai falar que a base da possibilidade de segurança e confiança, de transitar no mundo, da segurança em si e da segurança no mundo, né? Da segurança de si mesmo e da segurança no mundo, de você sair por aí, transitar, ter amigos, aguentar as coisas que acontecem. Tudo isso vem da base. E a base é a mãe que provê. Porque, dada a natural imaturidade do bebê, ela se adapta de forma a protegê-lo, como a gente falou sobre a questão do choque na tomada. Ou seja, a partir de um certo momento, a criança vai adquirindo essa possibilidade de que a mãe não precisa dar tudo, ela não precisa mastigar a comidinha uma vez que ele tem dente. Assim como o universitário não precisa que a mãe reclame sobre a nota dele na prova. E lá vai os pais reclamar na universidade sobre a nota da prova e como a prova foi difícil. Quer dizer, tudo pertinente aos recursos adquiridos. Então, essa necessidade de controle dos pais sobre tudo que acontece com o filho implica realmente num desdobramento interno no filho, numa repercussão interna na personalidade do filho, de que o mundo, primeiro, precisa ser controlado, porque ele é terrível e ele é uma vítima da realidade. Então, se a realidade não colar naquilo que ele quer, tchau, realidade, não te quero, eu te cancelo, você não serve para mim, realidade. Não é verdade? Então, o professor é ruim, o professor é abusivo, ele é invasivo, o professor a namorada não sabe como, né, tratar, ou o namorado é abusivo. Então, todo mundo se torna. Gente, é impressionante nas relações. O como todos se transformam em abusivos e abusados. E toda vítima é um algoz em potencial, também tem esse lance, né? Sim, porque olha só a oposição. Não tem nada no meio. Não tem nada no meio no sentido de coisas que não são extremas. Não tem você administrar suas dúvidas, você administrar e saber, pô, será que eu estava certo? Será que eu não estava certo? Será que eu exagerei? Será que eu não exagerei? Pô, afinal de contas, pô, é um amigo tão legal, pô, eu podia ter relevado, pô, deixa eu ir lá falar com ele, vamos ver como eu conserto. Não, não tem. Se não tem isso, como é que vai sustentar? As relações, como diz Bauman, ficam líquidas, não são seguras, não são sustentadas, elas escorregam, tudo se esvai da mão, né? Porque tem que ser ou isso ou aquilo. Né? É bem infantil e bem imaturo, né? Que é a noção do bem e do mal, dessa dicotomia, desses binômios que são travados na primeira infância, né? Que tem o personagem bom e o personagem mau. E aí é como se você pudesse manter esse binômio durante a vida toda. E aí uma mãe falou: melhor você não tirar o brinquedo do meu filho da mão. Falei, não, ele tá com dois, né? Ele nem percebeu que ele tá com dois brinquedos, e justo a gente queria que ele se desenvolvesse, que ele tivesse condições de amadurecer. Então, ele vai ter que escolher entre um brinquedo e outro. Então, como ele tá segurando um, mas tá brincando com o outro, porque daí um fica como se a mão tivesse. A mão não fosse parte do corpo, assim. É uma outra. Tá segurando alguma coisa que não sabe nem o que é. Então, eu disse pra mãe: olha, vou soltar esse aqui da mão. E ela disse: ele vai chorar. E quando ela diz ele vai chorar, eu digo para ela: você se incomoda se ele chorar? Eu tenho que pedir autorização. E ela diz: mas daí ele vai sofrer. Eu falei: Isso. eu digo: quando a gente perde alguma coisa, a gente costuma sofrer. Isso é uma coisa muito saudável, né? Pouco saudável seria se ele perdesse algo e não sofrer algo que ele deseja e não sofresse. Não tem nenhuma manifestação mais saudável do que você sofrer quando você perde algo que você deseja, mas faz parte da vida. Você suporta. Ela disse assim: ele vai fazer um escândalo e depois ele não vai mais querer brincar com você. Eu falei: eu suporto ele me odiar uns 15 minutos na sessão.
e ele chorar, você pode suportar ele me odiar? E ela diz, tá, mas daí ela sua, que a gente estava sentada numa almofadinha no chão, que dá para ver o desenho do corpo dela na almofada, de tanto que ela transpira. E ao final da sessão, bom, passam, antes de 15 minutos ele para de chorar, ele aponta para o brinquedo e diz, eu falo, não, você escolheu o lápis, por que você está com um chocalho na mão? Desenha, depois a gente pega o chocalho tá aqui, ó, coloca o chocalho tá aqui, vamos ficar com o lápis. E ele fica parado, sentado, olhando e falando, Evidente, é uma criança que está na fono porque tem um atraso de desenvolvimento que tem a ver não só com aspectos da criança, mas com aspectos do ambiente e falta de condição de privá-lo de certas coisas, né? E aí a mãe vai assistindo a cena e ao final da consulta ele já está de novo brincando, 5 minutos depois, muito antes do que a gente previa, e aí ele chora porque ele não quer ir embora da consulta. E ela diz, ele fica tão triste quando você fala tchau. E eu digo, mas tchau tem que ser dito, porque tem um relógio, né? Então eu tenho que dizer da formiga. Tem um relógio e tem o tempo, e a gente vai se encontrar semana que vem. Tchau, tchau, tchau. E isso diversas vezes. E o que eu sinto é um sofrimento muito grande das mães de imaginarem que eu possa negar alguma coisa para os filhos, porque na reprodução delas com os filhos, é como se a relação se rompesse, como se elas se sentissem elas abandonadas, elas se sentem como se o vínculo delas fosse tão frágil e tivesse essa separação. Então, tem a ver com uma imaturidade, penso eu queria saber a sua opinião, dos próprios pais de poderem sustentar algo da ordem mais prosaica, assim, de tira um chocalho, escolhe entre o chocalho e o carrinho, qual você quer? O chocalho e o carrinho? Bom, então escolhas implica em negações, né? Como em toda a vida, eu tenho que escolher se eu compro uma casa A, uma casa B, se eu compro um carro A, um carro B, um óculos A, um óculos B, se eu tinjo meu cabelo de amarelo ou azul, ou se eu quero tingir dos dois, eu tenho que fazer escolhas. E aí, muitas vezes, os pais ficam muito ameaçados de dizerem não, porque a criança vai chorar, mas esse choro das crianças convoca no adulto um sofrimento, como se algo, e me dá a impressão muito forte de uma imaturidade dos pais de suportarem serem odiados por 15 minutos. Esse ponto é essencial, porque é justamente isso. Quando você quer ter o controle de tudo, você não está só querendo ter o controle do mundo, você está querendo que se a realidade combinar para que não haja sofrimento. Isso quanto cada vez mais você precisa exercer o controle sobre o mundo, mais isso significa não vida. E é muito interessante na fala de Winnicott ele perceber que vida é sofrimento. Quando você vive, você sofre. Então, para Winnicott, a possibilidade de sofrer é uma possibilidade madura. Né? Então, os pais, quando não conseguem fazer com que o filho... porque ela vai sofrer a frustração do filho, o ódio do filho, ela também não consegue sofrer. Algo da nossa cultura que vai falando sobre essa dicotomia entre o bem e o mal, não tem exemplo maior do que o Darth Vader, né? de Star Wars, né? Sujeito super amado, figura que ficou extremamente amada, quer dizer, a figura que mais se sobressaiu em toda a série, né, de filmes, né, foi a figura do mal. Na mesma medida que cada vez mais se tem dificuldades de lidar com as questões internas, os sentimentos ruins. Não é interessante? Projetar no Darth Vader, projetar em o mal está ali, mas eu sou bom. Isto fala, para Winnicott, isso tem a ver com as questões da integração da agressividade. A agressividade para Winnicott é algo da ordem do positivo, que faz com que você levante de manhã e vá trabalhar, que faz com que você possa fazer o seu suco de laranja, que faz com que você tenha apetite, que tudo isso faz parte, quer dizer, que você tenha movimentos de contato com o mundo, que te impulsione. Isso, para Winnicott,
é extremamente importante. Então, a agressividade, ela tem no desenvolvimento, ela tem um papel extremamente importante, algo que precisa ser integrado justamente para você poder não ser abusado, defender os seus limites, lidar com os seus sentimentos, entrar em contato com os seus sentimentos, os bons e os ruins, sustentar as suas relações, ou seja, para não ficar nesse mundo dicotômico. Num mundo dicotômico que na nossa cultura, que é bastante infantilizadora do politicamente correto. É tangível no politicamente correto uma tentativa de controle extremamente fechado, extremamente rígido e doutrinário no que diz respeito à condição humana, às possibilidades humanas, né? Que é de integrar e ter essas duas forças, né? The bright light of the force and the dark light of the force, né? Que como se diz no filme, né? Então é exatamente isso, né? Então assim, isso é extremamente importante para transitar no mundo, para que as coisas possam acontecer, para que algumas coisas possam ser reparadas, para que as relações possam acontecer e não seja no mundo da fantasia, e não seja no mundo do perfeito. Os pais têm medo disso, os filhos, consequentemente. Os pais têm medo do ódio, porque não conseguem sustentar o próprio ódio do filho. Como faz para soltar o filho no mundo? Para parar de proteger? Para mostrar a vida como ela é? Você mostra a vida como ela é quando você vive a sua vida. É através do mundo que você vai apresentar ao seu filho que o seu filho vai aprender a se soltar no mundo. Se você tiver medo que ele vá para o mundo, ele nunca vai se soltar. Não é que você não vai ter medo. Medo é normal. Não é que você não vai ter preocupação, você vai ficar na dúvida. Mas se você puder soltá-lo, quer dizer, se ele perceber que você enfrenta isso, ele também vai ser capaz de enfrentar. Puxa, acho que não tinha uma pergunta melhor e uma resposta melhor para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Queria te agradecer imensamente, Dani. Dizer para o público que está acompanhando a gente que a gente está nos canais do Instagram, do Facebook, no YouTube e podcast. Muito obrigada. Eu gostaria de dedicar essa live a uma amiga muito querida, que hoje é um dia muito importante para ela, que é a Alicia Chaco. Um beijo grande. Dani, obrigada. Eu que agradeço, Malca, uma conversa muito bom, essa conversa, essa troca entre uma psicanalista e outros profissionais, mas eu sei que a gente converge. Ficou bastante claro para quem está nos ouvindo, sabe que a gente converge, que a gente está aqui conversando sobre temas que nos implicam e que a gente gosta de conversar. E muito obrigada, então, por essa oportunidade. Obrigada a você. Até a próxima. Até a Gente. próxima, se Deus quiser.